Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agrifato Cast. Lembrando aí, terceira temporada já, um orgulho para nossa equipe. E temos tido poucas novidades, né? Mas o mercado por trás está sempre trabalhando para a construção do cenário. Então, China voltou, né? Estamos recebendo pedidos aqui, compassados, não voltaram com aquele apetite, até porque a gente continuou, em certa medida, embarcando carne para lá. Não tivemos aquela confusão de 2021, de container que foi barrado, né, no porto, não sabia o que fazer, teve que pagar de hemorragia, aquelas loucuras ali. Foi uma coisa mais tranquila, tá? Está sendo mais tranquilo. E o boi reagiu um pouquinho, naturalmente, mas deu uma boa estacionada agora, né? E aí eu sempre falo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a repetir aqui, porque foi uma pergunta que eu recebi recentemente, uma das últimas palestras aqui, me fez refletir. É engraçado, essas discussões sempre fazem a gente refletir e aprender, né? Todo dia aprendendo e trazendo assim para o consciente as questões inconscientes. Eu recebi uma pergunta muito interessante, que foi, Lígia, assim, comercialmente, em termos estratégicos, o que você acha que é a coisa mais importante para o produtor? É travar sempre, né? Ter sempre essa política de gestão de risco de preço? Eu falei, olha, acho que não é. Acho que não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é ele saber se contextualizar no mercado que ele vive. E aí, até trocando ideia com a Laura essa semana, né, Laurinha? Depois eu acho que você pode falar mais sobre isso. Como a gente ainda vê pessoas experientes no que fazem, tecnicamente devem ter assim, um conhecimento monstruoso, inclusive muito maior que o meu. Eu estou mais na parte de gestão econômica, né? Naturalmente, a gente se direciona para certas habilidades, mas que diz que ainda, por exemplo, não acredita em ciclo pecuário. Então, essa pessoa ela está completamente fora de contexto de mercado. Então, o pecuarista ele não precisa abrir todo dia a tela, olhar as cotações da bolsa, aquela coisa intensa, até porque ele não tem necessariamente esse tempo. Mas ele precisa estar contextualizado na dinâmica do mercado que ele vive, seja de milho, seja de soja, seja cana-de-açúcar, seja pecuária. Então, eu acho que a visitação, né, do produtor, que vai ter que comercializar, que vai ter que ter uma estratégia comercial, inclusive de prazo médio e longo, porque pecuária é plurianual. Essa contextualização de onde estou no mercado e o que o mercado está fazendo hoje para ser construído amanhã, como reflexo sobre os preços, essa é a parte mais importante. Então, eu respondi isso e faz muito sentido, né? Mais importante para uma comercialização estratégica, e essa comercialização ela faz parte de uma pecuária profissional que leva em consideração a plurianualidade da própria atividade. O mais importante para ele é que ele se contextualize no mercado. Não é quanto a arroba vai estar na semana que vem ou no mês que vem. Porque quem se preocupa com isso está esperando um milagre. Já está com a operação correndo, né? Raramente o cara que faz essa pergunta está comprando boi agora, né, para investir. Porque semana que vem, mês que vem, tanto faz. Essa pergunta, ela precisa ser feita num prazo um pouco mais longo. Então, onde estou hoje e para onde estou indo daqui os próximos 2 anos, né? Como que eu vou pagar aí meus custeios? Como que isso aqui vai dar retorno? O que eu preciso fazer hoje para estar colhendo amanhã? Então, esse é um ponto importante que acho que a gente precisa começar a discutir, porque a gente foca muito no RED, o RED às vezes é difícil. Isso é uma coisa que eu acho que a Laura pode trazer um pouquinho para a gente hoje também, que Lígia, o que a gente tem que fazer para usar essa ferramenta tão importante de garantia de preços? Nossa, puxa vida, olha lá a projeção para maio hoje de 2023. Nós estamos falando de um mercado de 287, 286. É isso que a bolsa paga hoje, ou seja, o mercado já caiu. A bolsa não faz milagre. A comercialização antecipada, ela não faz milagre, né? Então, o mercado, ele sabe que nós retivemos fêmeas no passado, ele sabe que tem uma oferta maior de animais para ser entregues hoje, mesmo com a demanda externa, que tem sido muito grande. Em 2022, nós batemos recorde de exportação, né? Absoluto. Nós nunca exportamos tanto em volume e proporcionalmente à produção, ambos, né? Mesmo assim, o preço do boi caiu ano passado. Ou seja, faltou contexto de mercado nessa análise. Qual que é o contexto de mercado? Eu retive muitas fêmeas, eu tenho mais oferta para apresentar hoje, né, para o mercado, para oferecer para o mercado.
Então, a China voltou e não fez milagre, não. Então, o mercado está exportando, manteve seu fluxo de certa forma. Eu acho que o prejuízo diante de um mês de paralisação foi relativamente pequeno, mas nós estamos em fase de baixa de ciclo e em safra, em período de safra. Agora que a China voltou e daqui a pouco está entrando estiagem, está começando a apertar para comercializar, voltar a comercializar. Todo mundo ficou parado enquanto a China parou também. Então, acho que esses são pontos importantes da gente levar em consideração. Contexto de mercado, pecuarista, dá uma olhada aí no que está acontecendo de grande no mercado, né, de construção do mercado, a cada mês, pelo menos, né, a cada trimestre, a cada semana, acho que é legal, tá bom? Para que os seus planejamentos aí sejam de prazo médio e longo, assim como deve ser a estratégia da propriedade, tá? E hoje o que a gente tem basicamente é isso, o mercado está com o consumo doméstico bastante combalido ainda, apesar da pressão inflacionária ter perdido um pouco de força aí entre o final do ano passado e o começo desse ano, né? Não só aqui, mas no mundo todo, mas em especial no Brasil, a gente apresentou uma das menores inflações do G20, isso foi importante, mas mesmo assim, né, a gente teve uma boa recuperação de desemprego também, mas a gente tinha um acesso menor à carne bovina, que muito possivelmente vai se manter. A carne deu uma caída aí boa entre fevereiro e março, né? Efeito de uma oferta maior do produto combinado ao que aconteceu com China também ajudou. Mas mesmo assim a gente está olhando aí uma preocupação em relação ao arcabouço fiscal, que deve manter juros em alta e talvez inflação em alta por alto investimento aí, altos gastos do governo, a gente sabe que gera inflação. Isso preocupa muito, tanto o consumo per capita futuro, quanto taxa de juros para giro e investimento. Já falamos disso aqui também, tá bom? Agora, dito isso, acho que a gente pode ir um pouco para o mercado. Acho que a Laura tem algumas atualizações para fazer em relação à escala de abate, valor de pagamento, bolsa, o que a bolsa está mostrando. E depois nós vamos falar um pouco de insumos também, porque o mercado de soja e de milho aí está bastante turbulento, né? Hoje a gente tem muito pecuarista que, obviamente, compra milho para nutrição, mas que também vende soja, porque tem muita gente integrando, então grande interesse nesse mercado também. E aí acho que a gente completa o ciclo aqui para falar de todo o resto. Traz as atualizações aí de curto prazo, Laurinha, por gentileza. E, primeiramente, cumprimentar, né, todo mundo que está nos assistindo. Obrigado mais uma vez pela audiência. E é só para contextualizar, inclusive, o que você estava falando de se situar, né, no contexto ali de médio e longo prazo também, não só ficar pensando no preço da arroba, a gente vê muito isso no cenário atual, né? O que mais tem machucado a margem do pecuarista hoje? Aquele que comprou um bezerro 32% mais caro, foi o pico lá em abril de 2021 e está vendendo boi gordo agora na baixa, ou ele tentar precificar aí 10% a mais, 10% a menos, por exemplo, na saída da China, né? Então, o que impactou mais? Esse alto custo do bezerro que ele comprou, por exemplo, ou uma oscilação do mercado, que aconteceu, inclusive, no mês passado, que nós tivemos um fundo aí, né, com preços bem baixos pela saída da China. Então, é justamente isso, né? Essa contextualização do mercado, o momento que você está em planejamento de médio e longo prazo, pode impactar muito mais do que, às vezes, você ficar especulando, pensando, eu vendo agora ou vendo mês que vem, tentando buscar preços melhores na arroba. É óbvio que a gente sempre vai tentar aqui, enquanto Agrifato, também posicionar os nossos clientes, posicionar todo mundo que nos escuta aí, para sempre buscar os melhores preços possíveis, mas a gente sabe que o futuro, de fato, ninguém sabe. Então, a gente tem que, acho que tirando um pouco até a visão meio deturpada da realidade, que às vezes a gente foca só um pouco no curto prazo, naquele momento ali, nas emoções, e o que nos impossibilita, às vezes, de enxergar um pouco o médio prazo. Né? Então, isso foi muito exemplo do que está acontecendo agora. Todo mundo ficou com uma expectativa muito grande. A China vai voltar, vão ter preços muito bons, e realmente isso aconteceu. Os preços retomaram a patamares antes da saída da China, né? Inclusive, hoje a gente já viu na semana passada um ágiozinho frente ao preço que estava sendo comercializado antes. Antes, o nosso indicador agrifato aqui, antes da saída da China, tá? Estava na casa de 289, arroba São Paulo. Hoje a gente já está vendo uma arroba na casa de 290, 291. Então, teve um ágiozinho de 0,5% já, né? Então, ou seja, já voltamos tudo que tinha sofrido aí de queda a arroba e agora já estão aos mesmos patamares de antes. A China já foi precificada novamente, essa volta chinesa. Isso no mercado físico, né? Então, no mercado físico, nós já tivemos na semana passada, inclusive, uma valorização de 3,5% no nosso indicador, de 3,6% no CPEA. O CPEA a gente viu se consolidando muito aí na semana passada, na casa de 295.
Ou seja, o mercado se consolidou, né, na semana passada, precificou essa volta chinesa e o mercado está dando mais andamento. A questão é, quando a gente olha para a Bolsa, o ágio que a gente estava vendo da Bolsa em relação ao mercado físico, né, principalmente nesses momentos de ausência chinesa, a gente agora está vendo um deságio. Então, desde que a China voltou, o mercado nem aquela euforia, né, digamos assim, do dia com a notícia, ele teve. Né? E aí a gente vê desde então o mercado em queda aí, e o contrato de maio, por exemplo, que chegou aí próximo aos 300, agora está na casa de 286, 285, é o último momento que eu olhei aqui agora. Então é muito tirar, né, olhar mais para o racional, tirar um pouco daquela emoção que a gente fica, naquela expectativa, e olhar mais para o racional. Qual que é o racional? Fase de baixa do ciclo e safra chegando, batendo na porta. Então, acho que essa visão é muito importante na gestão também, de às vezes não deixar a gente se impactar pelos burburinhos de mercado e olhar para dados, olhar para números, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. E a gente tem visto muito isso, né? A arroba na bolsa, apesar do mercado físico sustentado, bolsa, contrato de abril também aí na casa de 290 agora, maio 286, como eu falei, e o bonde já passou. É difícil aqui para a gente, já tem potencial para cair mais esse boi, chegar num fundo de preços aí na safra do que esses 286, por exemplo, que hoje o Maio fala para a gente? Tem, só que é difícil também para a gente falar para o pecuarista, trava num preço que não é tão aqueles 300 que era tão interessante para a gente, que a gente estava batendo muito na tecla, que olha, faz de baixo de ciclo, vai ser safra, então um boi de 300 para maio é um preço interessante. E é muito importante tirar essa tampão do olho assim e olhar para o que de fato está acontecendo e não perder esses momentos de trava, né? Depois que o cavalo passa riado, não adianta chorar e voltar atrás. Exato. Então, falando até em gestão, a gente estava até conversando com alguns clientes aqui essa semana. Ah, eu queria travar a 300. Infelizmente, agora a gente não consegue esse preço mais. E é o que tem na tela, a gente não consegue mandar no E mercado. O que a nós gente consegue avisamos, hein? tá? O alerta foi dado. Relatório de RED lá, 300 vende, vende, vende. Foi uma coisa assim que a gente bateu bastante na tecla. Inclusive em alguns vídeos aí abertamente, assim, nas redes. E Exatamente. passou, parecia pouco, né? Parecia pouco, Sim, mas não parecia era. pouco. Exato. E agora a gente não consegue lutar contra o mercado, né? O que a gente consegue é aproveitar esses movimentos do mercado para conseguir oportunidades melhores de negociação. E é isso que a gente sempre tenta fazer aqui com os nossos clientes também, né? Aproveitar, às vezes, algum cenário que o mercado está com um ágio, né? O mercado futuro está com um ágio sobre o físico, está com preço que a gente acredita ser mais interessantes para realizar essas travas. Nem sempre a gente vai conseguir o topo de preços, mas aí na média a gente vai compondo e garantindo maior segurança para o negócio também, que é o intuito do RED, né? Mas agora o que a gente está vendo é a China, como você comentou, está vindo com um bom apetite de compra, porém não está pagando preços mais altos. Então, isso impossibilita também que os frigoríficos em si repassem melhores preços para o pecuarista, né? Se o consumidor, cliente dele, não está pagando mais, como que ele vai conseguir pagar mais no boi aqui para o pecuarista também? Então, se hoje a China é o que está precificando, que está dando preços melhores para o mercado, que está trazendo a possibilidade de um boi até R$ 300 no estado de São Paulo, como a gente viu alguns negócios aí, que ainda não é referência, mas já tem alguns negócios saindo no estado de São Paulo nesse preço. Como que ela consegue ir além, ir para um boi de 310, 320, se o cliente dela, o comprador dela, não está pagando a mais, né? Então, esse contexto aí também de demanda que influencia e que faz com que a gente não veja no cenário de curto e médio prazo preços tão positivos. Tem um ponto importante, né? Essa semana, por sinal, veio o pessoal de uma corretora, era o pessoal mais focado em trade. Então, só para vocês entenderem o contexto. Falou assim: ó, me ajuda aqui. Pessoa com quem eu tenho muita amizade numa grande corretora. Ela falou assim: me ajuda aqui que eu tô com um cliente que quer fazer hedge, comprar put. E ele está considerando o diferencial de base para a região dele de 20. Você não acha que é muito? E eu falei assim: olha, que o diferencial de base é 20 hoje, mas a gente não deveria pegar a média. Eu falei: olha, o diferencial de base é muito bom que ele seja conservador, né? Especialmente, aí vem a análise, né? O conhecimento geral do mercado. Especialmente em anos de baixa, que em anos de baixa ele costuma esticar, ele costuma ficar mais alto. Agora, por que esse cara está comprando uma put? Porque ele não quer fazer provisionamento de caixa para usar futuros, ou porque ele acha que o mercado vai subir, né? Porque essa put ela vai sair cara
tá? Vai ficar, muito possivelmente, não conheço os dados desse cliente, mas muito possivelmente vai ficar abaixo do custo de produção, não vai proteger o custo de produção dele. Então, gerencialmente, e a gente precisa analisar agora internamente os dados do cliente, caixa projetado dele, se ele não tiver isso, a gente vai ter que fazer, enfim. Mas talvez fosse melhor ele ir para um mercado futuro e encarar que aquele é o preço e acabou. Se subir acima daquilo, ele não conseguiu vender mais caro do que aquilo. Mas hoje é melhor negócio do que comprar a put. Por quê? Aí é o tal do contexto de mercado. Não tem milagre, gente. O mercado já projetou a queda. A put, ele ia comprar, cara, pega para maio aí, se o mercado está em 285, ele vai comprar uma put pelo menos 270, 265. Pagar caro nesse seguro, né? E o diferencial ainda, né? De Fora o 20. diferencial, exatamente, né? Fora o diferencial. Então, é uma conta muito ruim. Talvez fosse melhor partir já direto para futuros, né? Então, assim, não tem milagre, assim, não tem por onde fugir, né? O mercado agora está ruim. E se a gente souber contextualizar, ó, estou em fase de baixa de ciclo, hoje nós estamos voltando a bater fêmeas, isso vai ter um reflexo lá na frente, mas por enquanto isso significa, inclusive, um incremento de oferta, que além dos machos eu estou oferecendo minhas fêmeas também. Então, você dá aquele empurrão no mercado assim de oferta, todo mundo toca esse boi para frente, essa fêmea para frente também. E, dito isso, o que eu vou esperar do mercado? Grandes altas? Eu estou comprando uma put por quê? Porque eu quero deixar o mercado subir? Quanto que o mercado tem para subir? Não vai ser muita coisa. Estrategicamente, sob o ponto de vista comercial, e aí é o que eu falei, tem que ter análise do caixa da empresa também, tá? Tem que ter análise econômica da empresa combinada também. Mas pensando em preços, talvez seja melhor fazer encarar futuro. E mesmo que eu venda mais baixo, eu estou vendendo mais alto do que a tal da put, o custo de produção. Então, é isso, né? Se eu souber me contextualizar no momento do mercado, eu vou muito mais no futuro hoje do que na put, mesmo correndo o risco de não vender no preço mais alto do ano. Porque não tem muito o que esperar desse mercado esse ano, não. Tá? Esse ano é ano de quê? De comprar. Você tem caixa? Tem pasto? Sim. Aumenta rebanho. Entendeu? Tem caixa, não tem pasto? Reforma a pastagem e depois lota. Aí o problema é se você não tem caixa, não tem pasto, né? Aí você vai ter que liquidar. Entendeu? Ou se você só tiver caixa e não tiver pasto, também, né? Vai ter que vender um animal mais pesado. Mas, assim, são decisões estratégicas que você consegue fazer só porque você se contextualiza no mercado. Porque senão você fica esperando milagre. E milagre, né, gente? Não é todo dia que vem, não. O milagre é estar vivo, né? O resto é enfeite. Tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, muito bem colocado. Agora eu queria partir um pouquinho para grãos, né? Acho que está um mercado muito turbulento, assim. A gente tem muitos fatores aí importantes para trazer. Vamos falar aí, Stefan. Bom, acho que eu vou passar para o Rodrigo, ele que ficou mais por dentro aí das atualizações da semana passada, do que impactou principalmente Chicago, e aí depois eu venho rematando aqui, que tem alguns pontos novos aqui de grãos aí envolvendo questões políticas, questões econômicas aí, eu rebato no final. Rodrigo, dá um overview aí para a gente, o que aconteceu com o SDA semana passada, como que isso refletiu nas bolsas, principalmente. Perfeito, Stefan. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Na última sexta-feira, dia 31 de março, nós tivemos um aguardado, relatório de intenção de plantio e estoques trimestrais por parte do USDA. E, como esperado, pode-se assim dizer, o Departamento de Agricultura trouxe um aumento para a área plantada de milho no país, de 92, agora atualmente, 92 milhões de acres, que equivale a 37,23 milhões de hectares. Se a gente compara isso com a área do ano passado semeada, tem um acréscimo de cerca de 4%, e para a soja teve um leve aumento, foi quase a mesma área, de 87,5 milhões de acres, equivalente a 35,41 milhões de hectares. Porém, o mercado, acredito que tenha reagido mais ao encolhimento dos estoques trimestrais reportados no mesmo dia pelo órgão, principalmente para a soja, onde esse decréscimo foi um pouco maior em relação ao milho.
O departamento ele reportou para o milho um estoque trimestral de 187,983 milhões de toneladas. Isso é uma queda de 4,61% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E para a soja, já vou comentar o reflexo nos preços, essa queda foi de 12,75% se a gente compara com o primeiro trimestre de 2022. E o que isso trouxe? Muita pressão, né, para cima dos preços em Chicago, especialmente para os vencimentos mais curtos. Para a soja, o vencimento maio, contrato mais líquido, ele voltou a trabalhar acima dos $15 por bushel, e só na sexta-feira, data da divulgação do relatório, esse contrato ele subiu mais de 30 pontos, né? 30 cents de dólar por bushel, o que reflete para a formação de preços da oleaginosa aqui no Brasil. Pegando o gancho também, na última sexta-feira nós tivemos o report do CFTC, que contempla as posições dos fundos de investimentos até a terça-feira. Então ele foi divulgado no dia 31 de março, mas ele contempla a posição dos fundos até o dia 28. E os fundos ainda vêm diminuindo as posições compradas no complexo soja, farelo, que estavam muito, assim, sazonalmente muito comprados, eles vêm diminuindo essa posição. No óleo de soja, essa posição, esse saldo final é negativo, e no milho, que já vinha negativo, eles diminuíram um pouco a posição vendida. Então, muita atenção com essa posição, que ela é atualizada semanalmente. Apesar do leve atraso, eles mudam muito rapidamente, né, a direção. Muito comprado, eles diminuem muito a mão. E é um tsunami, né? É um tsunami. Sim, sim. E o reflexo a gente vê nos preços, né? Para a soja está tendo muita volatilidade. Se eu pegar, de novo, o contrato mais ativo, ó, em 24 de março, há não muito tempo atrás, o contrato chegou a bater 14,05, o contrato maio, 14,05 dólares por bushel. Hoje na tela ele está 15,16, né? Então, assim, é uma baita de uma puxada, e às vezes o produtor aqui fica, poxa, o óleo Chicago subiu muito e a soja aqui. O Stefan, a gente vai falar até depois, não é bem assim, né? A gente tem alguns fatores que formam o preço da soja, então muita atenção. Eu só queria alertar para quem está percentualmente, às vezes, pouco comercializado, inclusive para esse curto prazo, essa puxada em Chicago, ela abre aqui algumas oportunidades para o contrato espelho desse mesmo contrato de soja em Chicago, mais o mini, equivalente a 450 sacas de soja. A gente tem um contrato na B3, SJC, é o ticker SJC K23. Esse movimento, essa alta, nós tivemos aqui na B3, é um contrato espelho. Então, de novo, para quem está né, percentualmente pouco comercializado, pode ser uma alternativa, sim. E olhando agora para o Brasil, em relação ao milho, o cenário pode-se dizer, completamente diferente ao cenário de milho lá fora, que nós tivemos uma retomada dos preços. Aqui, os contratos mais curtos ainda estão muito pressionados pela safra de verão, por esse gargalo logístico que a gente vem comentando muito. Agora nós estamos tendo uma pequena recuperação de curto prazo. O contrato maio aqui na B3 do milho, CCMK 23, trabalhando agora a R$ 81 a saca. O julho, que já é um contrato, vamos assim dizer, de transição, já começa a olhar para o safrinha a 80,37, e o setembro a 80,22. Lembrando que esses contratos chegaram a perder a referência de 80 na semana passada, trabalharam inclusive a R$ 78 a saca, e continuam muito pressionados. Uhum. Mas é isso, é uma conta final um pouco, às vezes, complexa, não tão fácil de digerir, porque vem dólar nessa conta, vem prêmio de exportação, e eu tenho que fazer um balanço final. O preço final realmente não está muito atrativo. Na semana passada, na segunda-feira, se a gente pega o indicador Paranaguá, o CPL, bateu R$ 151,70.
foi o menor valor desde o final de junho de 2021. E se a gente pega o valor de ontem, foi de 155,93. Então, assim, essa volta em Chicago, o que aconteceu para a gente? Foi uma voltinha, né? Por conta desses outros formadores, mas tipo, passo a bola aí para o E Stefan. foi outro alerta forte que a gente fez, hein? De Exato. comercialização. Então, assim, cara, é complicado, porque depois fica todo mundo chorando. Mas os alertas, a certeza de que isso vai acontecer, ninguém tem. Mas ficam os alertas aí para bons momentos de comercialização prováveis, né? Para a gente aprender a tomar o risco de encerrar o risco. Exato. Se arriscar a estar errado, se arriscar a comercializar e talvez, olha, talvez suba um pouquinho mais, talvez melhore um pouquinho mais. Mas olha, tá interessante o momento, o risco do mercado é grande, vamos topar comercializar aqui. E veio, né? Veio de fato como um tsunami, uma avalanche e a gente, o alerta foi dado, né? Então fica a dica aí para o pessoal acompanhar, as recomendações elas saem lá na nossa plataforma de análise. Gente, a assinatura é acessível, foi um produto que a gente trabalhou assim para que fosse acessível, para que fosse para a grande massa. Então, acho que antigamente tinha desculpa, acho que agora não tem mais. Mas vamos passar a bola para o Stephanie. Desse cenário de grãos, né, acho que o principal fator que a gente tem que pontuar é o descolamento dos mercados entre Brasil e Estados Unidos. Brasil, uma safra cheia, uma safra robusta, uma situação logística que não tem mostrado muito espaço para fortes valorizações, mesmo com movimentos internacionais aí intensos. Tem uma situação local de Estados Unidos específica, que ela, sim, dá um suporte para Chicago, e agora que a gente entrando, né, no calendário de plantio, na safra norte-americana, e de acordo com o SDA, ontem foi dada oficialmente a largada, plantio da área de milho aí chegando a 2% da área, da soja ainda não, da soja vai mais algumas semanas para começar, mas esse descolamento que a gente tem é por fator de câmbio, por fator de prêmio de exportação, por fator de basis, que é a diferença entre Chicago e preço no interior. Então, no mercado brasileiro, o que a gente depende, além de fator de Chicago, prêmio tá muito achatado nesse patamar negativo, pelo menos parou de cair, e essa situação do câmbio também. Olhando para o mercado de soja, qual que é a possibilidade para o mercado atingir patamares mais elevados? Precisa acontecer um desastre na safra norte-americana, ou Estados Unidos entrar em guerra com a China, enfim, você ter um fator que vai mudar toda a questão de oferta e migrar todos os compradores de soja aqui para o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Ou uma quebra de safra muito forte nos Estados Unidos. E como o Rodrigo pontuou, a área de plantio deve ser praticamente a mesma na safra norte-americana para a soja, e isso dá espaço para uma safra de soja nos Estados Unidos, aí, estimativas que podem chegar a 125, 126 milhões de toneladas. Então, o mercado agora vai se atentar a esses fatores. Porém, Brasil, o que a gente tem? Safra robusta, produtor travando, jogando comercialização devagar, e isso abre um gap aí para o mercado precificar uma maior disponibilidade de soja durante o ano inteiro. Então, não dá para esperar movimentos muito agressivos, a não ser situações excepcionais. Em relação ao milho, o que vale pontuar, né, além desse calendário, dessa plantio oficializado, início oficializado pelo SDA, situação brasileira, temos essa questão do calendário, ainda temos chuvas previstas aí para esses próximos 7 a 10 dias aqui em boa parte das regiões produtoras, até o norte de Minas, que vem numa situação um pouco mais delicada, vai receber alguma chuva esses próximos dias. Então, a gente está balizando agora nesses pontos. Se de um lado dos Estados Unidos eu tenho essa crescente diária, um cenário climático esperado, né? Aqui vale colocar esperado, e que traz uma safra potencial que pode chegar próximo de 400 milhões de toneladas, eu tenho a interferência direta na precificação de B3 do segundo semestre pela paridade de exportação. Então, o produtor tem que ficar de olho nesse ponto. O que acontece nos Estados Unidos para o milho vai interferir diretamente aqui. E aqui, Brasil, por mais que a gente venha a ter um estresse climático, um problema de safra, que pode chegar aí, dependendo da intensidade, cortar 10 milhões de toneladas, olhando principalmente Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que é onde o calendário foi pior,
a gente tem um cenário de mercado doméstico que é limitado por logística. E os portos estão cheios. A gente vai ter início de colheita no Mato Grosso, final de maio, julho. Então, e quando eu olho o mercado comprando para exportação, é a partir de julho, agosto. Então, eu tenho uma janela aí de oferta que pode me trazer uma pressão de baixa para os preços do milho. E outros fatores que vale colocar aqui também do que está acontecendo no mercado físico e no mercado internacional, e acaba refletindo no físico também. Recentemente, acho que semana passada foi divulgada aí pelo CONFAZ, né, lá do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, que os combustíveis, gasolina e etanol vão ter uma alíquota de R$ 1,22 fixa para ICMS. Isso abre margem para a indústria produtora de etanol. Outro ponto que chamou a atenção também essa semana, até a notícia que saiu hoje, né, a questão do STF, né, o Dias Toffoli suspendendo a tributação do imposto em Goiás. Esse imposto vai ser suspenso? Funderinfra, né? É o Funderinfra, que é 1,65% sobre o preço final de venda da soja e do milho, no caso. Aparentemente, ela vai ter uma suspensão, só que essa decisão, né, o Dias Toffoli acatou ali um posicionamento da CNI, aparentemente essa decisão vai para plenário do STF e o STF vai decidir o que vai acontecer com essa contribuição, com esse imposto, se ele vai vigorar ou não. De qualquer forma, como que se espera que o mercado reaja? Fazendo provisionamento, continuando com a permanência da cobrança O do mercado já conhece 1,65%. o Exatamente. hospício fiscal que é o Brasil. Pode ser Exatamente. aí, muito provavelmente, que se cair, a gente tem a cobrança retroativa, já faz o provisionamento, né? Não recolhe, Exatamente. mas recolhe. Uhum. Então, esses fatores também acabam mexendo aí um pouco com essa situação da comercialização aqui no Brasil. Quando a gente olha para a soja, essa comercialização lenta, para o milho também uma lentidão. O milho, o mercado pegando carona aí nesse comportamento da soja, um pouco mais baixista, um viés aí de acomodação e que o mercado olha agora esse cenário. Clima Brasil, para a definição da segunda safra, e também a definição da safra norte-americana que vai pesar. Um fator internacional também que chama a atenção e que pode ter um reflexo, principalmente em prêmios aqui para o Brasil, é que algumas tradings, ADM, Cargill, Luiz Dreyfus, estão saindo das operações lá na região do Mar Negro, lá na Rússia, lá na Ucrânia. Ou seja, elas estão deixando de comprar commodities lá, estão deixando de comercializar commodities daquela região para o restante dos compradores do continente asiático, continente europeu. Então, isso acaba trazendo também mais um ponto aí que, por questão de segurança alimentar, a gente pode ter uma pressão maior, né, um apetite comprador maior dessas empresas, olhando principalmente a América do Sul. Então, esse é um ponto de atenção. E acho que vale destacar também o comportamento do dólar, que voltou a operar aí abaixo de R$ 5,10 por uma questão macroeconômica de conjuntura global. E isso vem uma força contrária aí para preço de soja e milho, que pode ter de ganhos lá em Chicago e de alguma forma acaba interferindo em precificação aqui, ganhos de R$ 2, R$ 3 a saca. Foi o que a gente viu acontecer na soja. Essa questão do dólar interfere diretamente na precificação aqui. Então, o mercado está atento a isso. Tivemos também, final de semana, a questão da OPEP cortando aí em 1 milhão de barris a produção diária de petróleo, mas a gente tem que lembrar desse cenário macroeconômico. Tivemos recentemente aí essa questão forte da crise dos bancos, tem um viés aí de horizonte, no horizonte para esse ano, de que a gente não vai ter um comportamento de demanda agressivo, mesmo que as commodities de base agri, né, base alimentos, sejam as últimas a serem afetadas, a gente tem que ficar atento a esse comportamento macroeconômico que acaba pesando diretamente no comportamento da demanda e interferindo nos preços. Então, para milho e para soja, para quem vai vender, tem que ficar de olho nesses comportamentos que podem trazer aí pressão mais negativa, mas para quem vai comprar, tem janela de oportunidade. E é engraçado, só fazer um adendo aí sobre a saída das trades da região.
que logisticamente, né, é uma das regiões mais importantes, maior fluxo do mundo. Se você pensar em logística, em oferta de grãos e comércio, né, e as maiores três estão saindo de lá. Pra vocês verem o dramatismo da situação, né? Estão desistindo ali da região. E já faz mais de um ano que a gente está vendo essa coisa aí se desenrolar. Então, o pessoal desistiu mesmo ali, e isso é muito ruim, inclusive para a região, né? Pensar inclusive na tragédia humana ali, que acaba interferindo com oportunidade de negócio, com potencial de distribuição de comida, de alimentos, de produtos, etc. Enfim. E acho que só para destacar esse ponto, né, Lígia, a questão da oferta ali, Rússia, Ucrânia, sempre foi um peso no mercado global ali para ajudar a arrefecer os ânimos. Por hora, né, a gente viu o mercado explodir ano passado por conta desse conflito, só que agora parece que esse prêmio de risco ele também já deu uma amenizada na situação, né, e a gente vê que acho que essa perspectiva macro global de questão de recessão econômica, não tem trazido um apetite muito grande para fundo de gestão de risco lá em Chicago. Então, mesmo essa saída agora anunciada das tradings, ela deu um ímpeto ali, um apetite para o mercado, mas ele não se sustentou. Então, o mercado está olhando agora, né, esse cenário base de Estados Unidos, de contextos de estoques locais mais apertados que estão dando algum suporte para Chicago. E aí também o calendário da safra norte-americana. Começou agora e Estados Unidos tem que considerar o seu calendário ideal aí até a última semana de maio. Quando eles entram plantando junho adentro, normalmente eles têm tem uma correlação direta com queda de produtividade. Então, acho que são esses os pontos. Pois é. Muito que bem. Eu falo que não tem paz para o produtor, né? Quando dá tudo certo no clima, dá ruim no preço. É assim que funciona. Tá bom, vamos seguir então. Obrigada aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Valeu, Obrigada, pessoal. turma. Bom Obrigado, pessoal. trabalho. Obrigado. Obrigada, beijão, valeu.